Segundo um provérbio chinês, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos. E o segundo melhor momento é agora. Então, independente da sua idade, do seu momento de vida, tenho certeza que esse vídeo é para você. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E se esse vídeo foi relevante para você, só no final deixe seu like, deixe seu joinha para ajudar a gente a divulgar cada vez mais os nossos conteúdos para as pessoas aqui no YouTube. Depois dessa introdução, algumas pessoas podem ter sido provocadas a começar a investir. Com aquela reflexão, eu não investi há 20 anos, eu não comecei isso há mais tempo, então eu preciso tirar esse atraso. Eu vou pedir que esqueçam isso momentaneamente, assistam esse vídeo com todo carinho, com cuidado, porque aqui a gente vai trazer informações que são fundamentais para uma etapa que precede a execução do investimento. Como tudo na vida, antes de uma etapa de execução, existe uma etapa de planejamento. E essa etapa, no mundo dos investimentos, ela é fundamental. Eu queria fazer uma analogia para facilitar o nosso entendimento com algo que acho que é muito comum na vida das pessoas, de uma maneira geral, que é o momento de viajar. Então a gente vai trazer uma comparação, vamos falar dessa forma, entre a etapa de planejamento para investir e a etapa de planejamento para viajar. Façam uma seguinte reflexão, vamos imaginar que vocês vão entrar num barco hoje com a família de vocês. Olha, eu vou entrar num barco, falando de mim, com minha esposa, os meus filhos, e a gente vai fazer uma viagem longa. A gente vai fazer uma viagem de 40, de 60 dias até a Europa. Embarcar numa viagem como essa, é extremamente necessário que haja um mínimo de planejamento com itens essenciais como água, alimentação, um colete salva-vida, sinalizadores, rádio, comunicador, itens de lazer também, vestuário e etc. E essa analogia com a vida ou com os investimentos, ela é fundamental, porque os investimentos bem planejados, eles vão ser suporte para essa maior viagem que temos na nossa existência, que é a vida. A vida é um ciclo com início, meio e fim bem determinado, como uma viagem também, e ela precisa ser muito bem pensada, porque ao longo dessa viagem existencial que nós vamos ter, a gente vai passar por uma série de dificuldades e de sabores que a gente precisa estar preparado para isso. Então, quando a gente não pensa no planejamento para um momento mais longevo, a gente está deixando a vida nos levar. Como diria a própria música do Zeca Pagodinho. E deixa a vida me levar. E sendo, na verdade, um passageiro da vida e não um comandante dessa embarcação. Existe uma história interessante também, um trecho da história de Alice no País das Maravilhas, onde ela chega numa bifurcação e encontra um gato. E na dúvida entre dois caminhos, ela pergunta, olha, em que caminho eu vou seguir? Qual caminho pegar? E o gato sabiamente diz, se você não sabe qual caminho pegar, qualquer um dos dois serve. Então isso é um recado, uma mensagem muito inteligente, muito bacana para dizer o seguinte, se você não tem objetivo, se você não tem meta, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você for é caminho. Porque para quem não sabe para onde ir, qualquer resultado tá bom. Então é importantíssimo que a gente tenha um objetivo, alguns objetivos, algumas metas, para que a gente defina os caminhos a trilhar. Eu queria trazer para esse vídeo um cara que vai ajudar a gente bastante no entendimento da importância dos objetivos e das metas dentro dessa análise do nosso ciclo de vida. O nome dele é Franco Modigliani. Ele desenvolveu uma teoria chamada ciclo da vida, onde traça relações entre o consumo, a renda e o patrimônio das pessoas e como essas informações elas se ligam ao longo da vida. É fundamental que a gente entenda esse ciclo de vida do Franco para os íntimos, e perceba a necessidade de se traçar um plano ou fazer um planejamento para momentos mais longevos. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui na tela. Esse é o ciclo de vida do Franco Modigliani. Na verdade, o ciclo está um pouco adaptado, mas foi para melhorar o entendimento e facilitar, deixar ele um pouco mais amigável e não fere em nada o conteúdo original do autor. Perceba que a gente está relacionando aqui a renda e o patrimônio de uma pessoa, de um cidadão, enfim, com a sua jornada de vida, com as idades ao longo da vida. E esse ciclo de vida ele é dividido em três grandes ciclos.
um ciclo de construção que vai até os 30 anos, um ciclo de acumulação que vai dos 30 aos 65 e um ciclo de desacumulação, se essa palavra existir, dos 65 aos 85 anos. Vamos entender primeiro o ciclo de acumulação. É o ciclo que todo mundo passa, é aquele momento em que a gente está buscando ainda nosso lugar ao sol, a gente não tem tanta renda, a gente não tem patrimônio, algumas pessoas ainda estão sob tutela de pai, morando ainda na casa dos pais, e não tem tanta robustez em relação à sua renda e patrimônio. E, consequentemente, provavelmente o seu consumo está acima da sua renda. Então, ele precisa estar sendo abastecido de renda e o patrimônio extra dos pais ou de alguém que venha ajudá-lo nesse momento. Então, é um momento, como eu costumo dizer, que a gente está buscando o nosso lugar ao sol. Dos 30 até os 65 anos é aquele estado de construção, é o ciclo em que a gente está cada vez mais melhorando nosso posicionamento profissional, cada vez mais aumentando renda e, consequentemente, patrimônio, buscando uma elevação desses itens ao longo da vida para que a gente possa, no momento mais longevo, alcançar um nível patrimonial para que no momento de desacumulação, como está sendo colocado aí, ou seja, no momento em que a gente já não tiver mais a mesma força de trabalho, a gente possa utilizar deste patrimônio acumulado para consumi-lo no momento de uma idade mais avançada. E para isso, perceba que é fundamental entender essa linha tracejada, que ela está colocada como meta patrimonial, ou seja, isso é um objetivo. Quando a gente coloca um objetivo a ser alcançado do ponto de vista de patrimônio, a gente não está pensando no acumular por acumular. A gente está pensando em alcançar uma meta patrimonial ou um volume patrimonial, porque ele vai ser extremamente necessário em um momento de vida que a gente vá consumi-lo, onde a gente não tem mais a renda, a mesma força de renda vinda do trabalho, justamente pela idade que a gente já tem, que é esse ciclo de desacumulação, que é o ciclo subsequente. Observem que a gente encontra no final da reta do ciclo de acumulação a interseção com a nossa meta patrimonial. Então a gente chegou onde a gente queria. Então o que a gente traçou como meta foi alcançado e a partir daí a gente pode entrar no ciclo de desacumulação, onde esse patrimônio ele vai ser consumido e tendo o cuidado e observar para que o patrimônio e a renda eles não encontrem o nosso nível de consumo, a nossa curva de consumo. Perceba que entra agora no circuito uma curva de consumo, ela sempre existiu e eu resolvi colocar no final, porque é esse final para a gente que termina importando, porque as etapas anteriores, já que a gente tem força de trabalho, a gente tem disposição, a gente deve se preocupar em realmente acumular, viver, mas acumular. E a preocupação maior ela fica no momento de uma idade mais avançada, onde a gente já não tem mais a mesma força de trabalho, o mercado já não é mais aderente como em idades mais novas. Então, a gente precisa tomar um cuidado para que essa curva do ciclo de desacumulação, ela não baixe ou não desça da nossa curva de consumo. Eu coloquei ali um ponto vermelho sinalizando o seguinte: eu não posso vir abaixo desse ponto vermelho, porque aqui é o limite do meu consumo em uma idade mais avançada. Esse consumo aqui é a minha subsistência, é meu plano de saúde, aqui é possivelmente um cuidador, aqui são atividades essenciais que uma pessoa que chega numa idade mais avançada precisa. Eu coloquei o cuidador aqui, mas não se ofenda. A gente pode entender como um comportamento, um hábito que a gente já tem ao longo da vida de viajar, de realizar passeios. Então é um consumo que a gente vai estabelecer como algo que daqui para baixo eu não posso ter. Então esse é o ciclo de vida e isso precisa estar muito claro para que a gente saia desse fluxo, desse ciclo, entendendo a importância de estabelecer uma meta patrimonial e a gente persegui-la não como algo que não possa ser mudado,
Essa meta pode ser alterada, no curso da viagem, né, a gente pode ter uma tormenta, ou a gente pode ter uma aceleração. Então, se a gente vai chegar ou quando vai chegar, a gente não sabe, porque a vida é uma grande interrogação. Mas quando a gente não tem essa meta, a gente geralmente encontra o gato na encruzilhada para dizer a gente que se a gente não tem objetivo, se a gente não sabe para onde ir, qualquer vento tá bom, qualquer caminho vai nos atender. Acho que o gráfico deixou claro que em algum momento de nossas vidas a gente já não vai ter mais a mesma força de trabalho, aderência ao mercado e, consequentemente, a mesma renda e patrimônio de tempos onde éramos economicamente ativos. E se esse registro ficou claro, é fundamental que a gente tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset, para que comecemos a ter um comportamento mais poupador, gerando saldo para ser consumido no ciclo de desinvestimento. Se no momento do ciclo de desinvestimento a gente não tiver saldo suficiente, com certeza aquela curva de renda e patrimônio vai se encontrar com a reta de consumo, e isso vai trazer um momento de extremo desconforto, principalmente nesse momento de vida que a gente quer mais tranquilidade, que a gente está mais para poder descansar, gozar os filhos, os netos, né, viajar e não ter problemas e preocupações com relação financeira. A dúvida que deve parar agora no ar é como é que eu construo essa meta, como é que a gente calcula isso. E antes da gente calcular ou da gente construir a meta, é importante saber, as metas elas são individuais. Lógico que a gente pode ter metas coletivas, a gente falando de família, mas geralmente o indivíduo, ele possui um objetivo dele, é muito próprio, cada um vai ter um sonho ou um objetivo diferente. Então, sendo individual, o que a gente tem de comum a toda e qualquer meta bem construída são 5 elementos. Primeiro, a meta ela precisa ser específica, que é a pergunta, o que é a meta? O segundo passo é ela ser mensurável, a gente poder calcular para saber se a gente está se aproximando ou se a gente está se distanciando dessa meta. O terceiro passo é ela ser alcançável. Não adianta a gente colocar uma meta aqui que ela é inexequível, ou seja, fazendo todo o cálculo do mundo, a gente não consegue chegar nesse sonho, nessa meta, nesse objetivo. Então ela precisa ser alcançável. Ela precisa ser também relevante, esse é o quarto passo. Sendo relevante, a gente vai entender qual é o impacto dela na nossa vida e isso é força motriz para continuar buscando essa meta. E o quinto e último parâmetro, vamos colocar dessa forma, ela ser temporal. Eu preciso entender em quanto tempo eu alcanço essa meta. Lógico que a questão temporal ela é bem volátil e ela é bem flexível. A gente vai ter uma análise temporal que ela pode mudar ao longo do percurso, mas é importante que a gente possa quantificar isso no momento em que a gente estabelecer a meta. E aí, preparados para embarcar? Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha feito sentido para vocês, tenha sido relevante. Foi um material que eu preparei com muito carinho, porque eu sei da importância do estabelecimento de metas e objetivos, isso faz toda a diferença no futuro. Eu vou ficando por aqui, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, espero sugestões também para os próximos vídeos. Um abraço!